Pois é, gente, a gente falando aqui, né, sobre o trabalho infantil, a exploração de crianças, a exploração no trabalho comum, mas também na questão da exploração sexual. E você? Você tem feito alguma coisa em relação a isso? Quando você, primeiro, você pessoalmente, né, ao ter contato com uma criança na sua empresa, você tem olhado para essas questões, tem cuidado desse tipo de exploração? E quando você vê alguma coisa acontecendo perto de você, tem coragem de denunciar? Saiba que quando você denuncia, você está ajudando uma criança a ter um futuro melhor. Você está ajudando o nosso país a ficar melhor. Um país melhor não depende apenas dos nossos governantes, ele depende também de cada um de nós. É bacana essa história, é um país pobre. Como é que é a frase? Não é um país pobre, é um país de muitos pobres. É um país de muitos pobres. Não é um país o Brasil pobre. não é um país pobre, mas é um país de muitos pobres. E o pior é que muitas vezes pobres de espírito, o que é muito o que é o pior, né? É a pior pobreza, né? Realmente. Nós precisamos elevar o espírito, nós precisamos ter o olhar para o outro. Se nós queremos um país melhor, talvez a gente tenha que começar por nós mesmos, né? Para fazer esse país... Ter compaixão pelo próximo também, né? Não pensar só em si mesmo. Se colocar no lugar do outro, acho que é fundamental. Acho que o que mais falta é isso, né? Sem dúvida. Se colocar no lugar do outro. Mas isso é no mundo inteiro, né? Assim, e o Brasil não fica fora disso, na verdade. Nós somos, a gente percebe que a gente no Brasil também, embora a gente, né, um país tropical e tal, não sei o quê, mas a gente também olhamos muito pouco ao próximo. Nós queremos só sempre nós. Venha a nós tudo, vosso reino, nada, né? E você sabe, eu acho que a gente vive um momento especial no Brasil, né? Um momento onde a gente volta a ter um problema na economia do país, onde o desemprego ele está mais acelerado, etc. E isso, muitas vezes, acirra esse olhar para o nosso próprio umbigo, né? Faz com que a gente deixe de olhar para o outro, cada um cuide apenas do seu pedaço, mas esse é um momento especial de exercer cidadania e da gente ter cuidado, né, com essas questões. Celeste, não querendo ser pessimista, porque até não sou mesmo, mas só querendo ser realista, essa questão da crise no mercado de trabalho brasileiro, a minha percepção é que é o seguinte, ela parece meio como uma tsunami. As pessoas estão falando assim, não, tem uma crise, mas as pessoas estão achando que aquela crise está muito longe. E, na verdade, quando ela vir, não vai dar tempo de ninguém correr. Ela vai pegar todo mundo de calças curtas. Então, isso é importante que a gente tenha sempre isso em mente, porque isso pode gerar um caos social muito grande. É o que eu acho. Acho que o cenário, a tendência dele é de ser piorado, especialmente se passar essa PL 4330, que trata da terceirização, que será inevitavelmente uma forma de precarização de todas as relações de emprego, né? Porque quando você tem um intermediário fazendo com que essa mão de obra seja explorada, alguém aí no meio está coisificando, está ganhando, né? E uma coisa é fazer isso por exceção em algumas atividades, outra coisa é passar a exceção para a regra geral. A gente falou sobre isso aqui também. É verdade, é verdade. O problema é que a gente não tem nem trabalho para terceirizar, né? O problema que eu acho maior é esse, porque o mercado de trabalho... Ou a pessoa submeter qualquer situação por conta da falta de opção. Eu não entendo quando a gente fala dessa questão de terceirização como ganho, porque é isso, sempre vai ter um intermediário e aí tem um custo adicional. Se todos os direitos trabalhistas eles serão preservados e tem o custo da administração do serviço, como que isso pode ser melhor para as empresas, uma falácia. Mas isso é outro programa, tá? Isso aí é outro programa. Hoje a gente está falando aqui do trabalho infantil, há muitas nuances dessa questão da terceirização, que a gente fala num programa específico. Perfeito, não tem jeito, a gente dá uma passada. A gente está falando sobre trabalho, né? Gente, então, as penalidades para a pessoa jurídica e para a pessoa física na questão do trabalho infantil, é igual? São as mesmas. São as mesmas. Se você é uma empresa, a gente atua pelo CNPJ. Se você é pessoa física, a gente atua pelo CPF. Mas os valores da multa são os mesmos. Só tem uma nuance que, a depender da atividade, do grau de risco, por exemplo, construção civil, o risco é elevado, né? E do número de trabalhadores, algumas multas que a aplicação ensejam a verificação do número de trabalhadores. São penalidades que a gente diz que são per capita. Então, nós somos obrigados a relacionar no corpo do auto de infração
todos os trabalhadores que estão inseridos naquela situação, e essa multa é majorada em função do número de trabalhadores. Então, empresas maiores, né, teriam uma penalidade maior. E isso é bom porque é de acordo com a capacidade contributiva do sujeito. Mas, infelizmente, essas multas não são muito baixas. A gente luta bastante para que a gente possa aumentar essas multas, mas, infelizmente, nosso trabalho ainda não chegou a sensibilizar ainda os parlamentares em relação a isso. Nesse passo, a gente tem que destacar o trabalho do parceiro, que é o Ministério Público do Trabalho, que através de TACs, que são os termos de ajustamento de conduta ou de ação civil pública, majoram o valor dessas penalidades de acordo com o caso concreto. Ainda até coloca, tem muitos casos que tem a previsão do dano moral coletivo, né, quando tem uma coletividade inteira ali com seus direitos difusos ali totalmente violados, aí gente, e essa questão da exploração sexual, né, das crianças e adolescentes, exploração sexual de menores, que é algo assim tão visível, né? No país inteiro, a gente sabe, existe um mapeamento de onde isso acontece de uma maneira mais expressiva em nosso país. O que tem sido feito? Quais são as medidas reais para minimizar essa questão? Bom, assim, no caso do âmbito do Ministério do Trabalho, por se tratar também de exploração sexual ser crime, então a nossa atuação ela é muito limitada. O que o Ministério do Trabalho procura fazer, no caso, né, eu atuo nessa área também, através do fórum, do FEPET, nós temos então a possibilidade de articular com outros parceiros para que a gente possa então sensibilizar a sociedade para o problema e tentar criar formas para que a gente possa então, pelo menos, lançar uma luz sobre o problema, porque na verdade trata-se de crime, né? Então é uma prática criminosa. Então, na verdade a atuação é específica para a polícia e tal. A gente tenta então sensibilizar a sociedade para o problema e tentar então organizar os parceiros para que a gente possa então fazer um trabalho que seja, obviamente não atacar diretamente o problema, mas paliativamente tentar equacionar essa questão, que permeia toda a sociedade, na verdade. Né? E você vê casos de parlamentares envolvidos, né? Políticos envolvidos com a exploração sexual em vários locais do país, né? Nas cidades do país. Principalmente cidades do interior também, isso em alguns lugares é muito comum, né? Por incrível que isso possa parecer, né? Aos olhos da gente, né? Mas enfim, essa é a realidade nossa. O problema é de difícil caracterização e combate por força do que o Joaquim acabou de dizer. E eu diria mais, assim, no âmbito do judiciário, até a própria recepção do problema, porque você poderia caracterizar como trabalho escravo e fazer resgate, inclusive, dessas pessoas, imputando todas as penalidades administrativas, cíveis e criminais. Mas o STJ já julgou diversas vezes que trata-se de relação de trabalho. Mas já vi decisão judicial não aceitando uma inicial, dizendo que tratava-se de relação de consumo e teria que seguir o Código Consumerista. Então, é um problema que ele transita dentro de diversos valores, né? Como ele abrange até membros do judiciário que estão envolvidos com isso, né, acaba sendo um problema de difícil lidar, né? Valores de cada um, e a coisa ética, a coisa de moralidade, ela está fora de conseguir, um pouco fora de conseguir ser abordada pelo ordenamento jurídico. E é interessante observar também, assim, o fato de que, já que você tocou nesse assunto, eu estava até calado aqui, eu ia ficar calado, mas assim... eu também falo a verdade. Eu sei, adoro isso. Não, é porque, na verdade, o que eu vejo na prática, assim, é que muitos juízes, na verdade, por uma visão machista, diria assim, né, que a sociedade brasileira é uma sociedade machista, né, então eles não enxergam, na verdade, aquilo como uma exploração. Porque, no fundo, lá no fundo, eles estão ali defendendo, na verdade, talvez há um sentimento ali talvez, enfim, eu sou homem, mas eu reconheço nisso, talvez um corporativismo naquilo ali, entendeu? Ou seja, não, ele não está explorando aquela garota, nada disso, não houve exploração sexual naquilo, é consentimento aquilo. Então, se vê muitas decisões judiciais absurdas em relação a isso, porque no fundo, a magistratura brasileira também ela é um pouco machista ainda. É meio que do tipo, se consente, se quer que essa coisa não seja punida, né? Exatamente. Que é uma tristeza a gente se deparar com esse tipo de realidade, mas não há como negá-la. Né? Não há como negá-la. E é bom que se diga que o caso de homens, de meninos também, né? Explorados, ele cresce assustadoramente. Agora, qual é a penalidade para essa criança
esse adolescente que esteja envolvido nesse tipo de situação? Existe? Aí é crime, né? Não, aí é crime mesmo. Aí, no caso, a penalidade é a prisão, né? A detenção, né? A reclusão, porque aí se trata de crime mesmo, não é uma relação de trabalho. O Ministério do Trabalho não reconhece isso como uma relação de trabalho. Eu digo mais, eu digo que pode ser reconhecido como relação de trabalho na medida em que a gente começar a imprimir, né, um olhar diferenciado. E isso é uma questão que tem que ser trazida à tona por questão de vanguardismo. Somos nós que estamos, como operadores de direito, ali na ponta. Então, a gente tem que mudar esse olhar, que muito tempo, é importante destacar aqui, que como é uma relação ilícita, se fechou o olhar para esse tipo de prática. E o trabalho escravo também é ilícito, no entanto, a gente vem combatendo. Então, eu advogo a tese de que já passou da hora do Ministério do Trabalho e como coordenadora desse projeto de trabalho escravo urbano, nós temos sim que dar um tratamento de relação de trabalho. Não estou dizendo para assinar carteira de trabalho, longe disso, mas que aquela exploração seja foco de um olhar não só criminal, mas também trabalhista para efeito de indenização. Uma visão bastante moderna, Márcia. A gente acha interessante. Vanguardista, né? Vanguardista Ela mesmo colocou. Eu ainda não sei qual seria a minha opinião, mas acho interessante, é diferente, é um olhar fora da caixa, né? Eu acho isso faz sentido, porque não há ali uma contraprestação pelo... não, de certa forma, né? Porque, veja bem, ao final e a cabo, né? Serviço, entre aspas. Quando a gente retira uma criança do trabalho escravo infantil, o que a gente faz? A gente não assina carteira, tem uma nota técnica 318, mandando fazer, mas indeniza, recebe tudo, é crime, mas ela tem direito às verbas trabalhistas na forma indenizada. Não defendendo pelo lado efetivamente dessa coisa da relação de trabalho, né? Mas também foi isso que você disse, mas talvez isso traga outro tipo de responsabilidade. Pela questão da ilegalidade na exploração do trabalho. Exatamente. E a gente sabe que as penalidades trabalhistas, elas são pesadas, né? Elas têm um outro peso. E além de ter mais uma penalidade, né? Mas também mais um parceiro para o combate, né? Você está fechando mais uma instituição para o combate. E aí, nesse caso, não só a situação sexual, como também a questão do tráfico também, propriamente dito, né? Que também seria uma situação ilegal, mas que também teria que ter esse mesmo olhar também. E é uma coisa nova para você ver, porque no tráfico, o Brasil ratificou o protocolo de Palermo, que regulamenta isso, em 2004. Então, é novidade para muita gente. E a gente ainda está na fase de combate, a fase de análise. O caso dos chineses foi recente, que fez com que toda a sociedade despertasse esse olhar por conta não da exploração do trabalho escravo em si, mas por conta de existir um cachorro congelado numa das pastelarias. Já o bastante na mídia. Verdade. E que, na verdade, eu achei interessante isso, porque assim, na verdade, para o chinês, na verdade, um cachorro, ele é normal, ele é normal, é o alimento dele, é uma comida absolutamente natural, é uma iguaria. É que nós para nós não, né? É uma iguaria, verdade, é uma iguaria. Até porque num país de 1 bilhão de pessoas, né, não podemos escolher a comida. É possível a gente identificar qual é o mercado que explora mais o trabalho infantil, se é mercado rural, mercado industrial? Existe algum mapeamento a respeito disso? Até existe, sim. Eu diria que no Brasil, isso por ser um país de dimensões continentais, isso vai oscilando, né? Nós temos o mapa de indicativo do trabalho infantil, em que isso é feito atualizado online pela fiscalização do trabalho, então é fácil a gente conseguir identificar isso, né? Identificar o que chama SIT, né? Sistema de Identificação do Trabalho Infantil, em que é fácil a gente saber online onde estão os casos de trabalho infantil. Por exemplo, no sul do país é mais comum na área da lavoura, né, no cultivo da maçã, né, já no meios urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, já é nas ruas, né, então vai variando muito, vai oscilando muito. Mas nós temos um sistema que é o CIT, né, que é o CIT ou CIT, em que essa atualização é feita de forma online pela fiscalização. Perfeito. Já vai para o mais um intervalo nosso e no retorno eu queria saber de vocês, porque a gente está falando muito aqui da empresa, né, essa coisa toda, mas quando a gente fala no seio da família, né, quando são os próprios pais que exploram o trabalho dos filhos, quais são as penalidades, o que é que pode acontecer com essas crianças, com essas famílias, como é que a justiça do trabalho, a justiça comum lida com essa situação, porque muitas crianças, elas sofrem exploração pelos próprios pais, não é isso? Logo depois do intervalo. Vamos lá.